Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês. Hoje, quinta-feira, 19 horas. E estamos aqui para falar sobre teletrabalho, discutir a questão sobre possibilidade de horas extras, direito à desconexão. E hoje temos presenças ilustres aqui, né? Vou chamar para vocês aqui, hoje vou apresentar o nosso presidente do OAB Niterói, Dr. Cláudio Viana, que está nos honrando com sua presença. Vou apresentar para vocês também um mestre queridíssimo, juiz do trabalho já há poucos anos, né, doutor Fabiano? Só 23. Só isso, né, doutor Fabiano? E também a presença do meu amigo e colega também de profissão e de comissão de Direito do Trabalho, doutor Luciano Rodrigues, também está sempre aqui comigo, né? Então, vão chegando aí, já vão compartilhando essa live, já vão chamando os amigos, tomem lugar, porque a live hoje vai estar simplesmente imperdível. E, doutor Fabiano, antes de eu chamar o doutor Cláudio e o doutor Luciano para a gente abrir, o doutor Cláudio me concedeu a honra, como sua aluna, de te contar que nós estamos aqui ao final. Vamos enviar para o doutor uma moção de agradecimento pela sua participação, pela sua disponibilidade. A OAB Niterói gostaria muito de agradecer, é uma honra, né? O doutor ter tido um tempinho para a gente. Eu falei, doutor Cláudio, deixa eu entregar eu como aluna, né? Dizer que a gente vai entregar o agradecimento para o senhor, viu? Então, gente, sejam bem-vindos, uma boa noite. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente do OAB Niterói, doutor Cláudio Viana, para que ele faça a abertura dos nossos eventos aqui, dos nossos trabalhos de hoje. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, sabe, Stefano? Participar dessa live com você, trazer a OAB Niterói para perto da advocacia niteroense, para perto da advocacia do Estado do Rio de Janeiro. É uma honra muito grande, principalmente quando temos como convidado o doutor Fabiano Coelho, juiz do trabalho, professor e também idealizador do canal Trabalho Notável, que vem fazendo um trabalho magnífico, uma contribuição inigualável no que diz respeito à cultura, o aprimoramento jurídico, e isso nos alegra a Ordem dos Advogados do Brasil, alegra com certeza a magistratura, mas principalmente alegra a sociedade, que vai ter um corpo de profissionais muito mais qualificados para a sua atuação. E também, Stefano, é uma satisfação muito grande estar aqui com o doutor Luciano Rodrigues, delegado da nossa Comissão da Justiça do Trabalho, um grande amigo que vem se demonstrando um grande contribuinte também para a cultura da Justiça do Trabalho. Vem fazendo um trabalho brilhante junto à nossa Comissão de Direito do Trabalho e é uma satisfação muito grande. E hoje o tema que vai ser abordado é um tema mais do que atual, né? Com a vinda da pandemia, ficou quase que obrigatório o teletrabalho. Ficou quase obrigatório muitos empregados terem que exercer seu ofício de casa. E aí vem as grandes questões que surgem e muitas delas ainda não abraçadas por nossa legislação, mas já sendo visualizadas pela doutrina e com certeza será também pela jurisprudência, que é tratar das horas extras e da desconexão. Então, eu estou ansioso para ouvir os nossos mestres e não vou mais ocupar o tempo de vocês. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Tenham uma noite de muita cultura e te devolvo, Stephanie, a palavra para continuar aí na presidência dos trabalhos. E vamos aproveitar essa noite de cultura. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Cláudio Viana. É sempre uma honra estar aí com a presença do doutor nos prestigiando. Pessoal, vou chamar para vocês aqui o doutor Fabiano Coelho, mestre e juiz do direito, um dos idealizadores, né, junto com o irmão dele, doutor Humberto, do canal Trabalho Notável. Doutor Fabiano, é uma honra estar com o doutor aqui hoje. A palavra é toda sua. Valeu, Stephanie. Eu agradeço muito a ti, ao presidente Cláudio Viana, e ao Luciano pelo convite de estar aqui falando com a OAB de Niterói e com os advogados, né, não só de Niterói, mas do Brasil inteiro, pelas redes sociais. Acho que, como o doutor Cláudio Viana disse, né, é muito importante em especial a pandemia, né, mostrou a importância do teletrabalho, e também das redes sociais, né? Acho que uma dos grandes legados, digamos assim, se é que a gente pode dizer assim, né, da pandemia, foi justamente a questão
do aproveitamento das redes sociais ou da própria internet, né, para a área de conhecimento, né, não só para o trabalho, né, no caso específico do teletrabalho, mas a gente poder usar também para difundir conhecimento. A gente completou 1 ano agora do projeto Trabalho Notável, né, e acabou assim que eu e meu irmão, a gente tinha programado de desembarcar de vez no online em janeiro do ano passado, né? Então, quando veio a pandemia, a gente já estava um pouco acelerado e isso permitiu, né, que a gente lembra até tinha uma propaganda antigamente de uma pilha alcalina, né? Então tinha lá vários bonequinhos, né? O pessoal ia perdendo a pilha, ia caindo o boneco e no final ficava só a alcalina, né? Então acaba que a nossa proposta do trabalho notável é essa, né? Porque o ano passado, quando teve aquele primeiro momento mais drástico da pandemia, a gente abriu o Instagram, tinha 10, 12, 15 lives, né? Verdade. E o pessoal foi meio que desistindo, meio que cansando ao longo do caminho. A gente segue firme todo dia nesse propósito, porque é uma coisa que, como o doutor Cláudio Viana disse, né? Eu acho que é muito interessante a gente, claro, a gente tem alguns cursos, né, que são cursos pagos, experiências mais aprofundadas, mas ainda assim, quem acompanha as lives tem aprendido muito e é muito bom o tanto de mensagem que a gente recebe, porque é o advogado se capacitando, né, que acaba que é muita coisa que o advogado não aprende na faculdade, demoraria a aprender na prática, e o pessoal falou, a live tal que eu assisti, eu consegui ganhar um processo só com aquilo. Aí o outro falou, você deu uma dica na live domingo que eu consegui já 3 clientes essa semana com aquilo lá, que eu não imaginava que aquilo podia virar um processo de procedência, e isso eu acho que é muito, muito legal. E hoje vamos falar aqui de um tema muito importante, que é exatamente o teletrabalho, né? Que na pandemia é até curioso, né? Como é que a sociedade do trabalho ela acaba mudando certos valores, né? Porque quando veio lá a regulamentação do teletrabalho na reforma trabalhista, né? A gente não pode negar que uma das grandes demandas, no caso específico do teletrabalho, era o trabalhador que queria trabalhar em casa, né? Normalmente, por conta de alguma responsabilidade familiar, aquela pessoa... E hoje, infelizmente, tem muito disso, né? Às vezes a pessoa tem um idoso, o cônjuge enfermo, né? Uma criança com deficiência física, e essa pessoa ela tem muita dificuldade de se adaptar no mercado de trabalho por conta dessas necessidades familiares. Então, era um reclame importante dos trabalhadores. E agora, com a pandemia, diante da necessidade do empregador, em várias situações, de manter o pessoal em casa, interessante que agora meio que inverteu o eixo, né? O que a gente tem percebido é muito empregado reclamando de estar trabalhando em casa, né? E a empresa pedindo a cooperação, né? Porque, de fato, a pandemia acaba que essa história da pessoa ficar em casa, eu acho importante, eu mesmo estou trancado em casa já tem alguns meses, né? Conta nos dedos do ano passado, de março do ano passado para cá, as vezes que eu saí de casa, mas tem muita gente que não lida dessa forma, né? Que acha muito penoso trabalhar em casa, e assim é um dos primeiros pontos que a gente precisa levar em consideração, né? Que a própria obrigatoriedade do indivíduo trabalhar em casa, e em seguida a gente poder tratar de outros temas, né? Que eu acho que é importante a gente falar um pouco aqui nessa live da questão
se tem ou não tem direito à hora extra, né, a questão da desconexão, e também a própria questão de adoecimento, né, porque o teletrabalho, se ele não for seguido de algumas medidas preventivas, ele pode gerar tanto doenças ortomusculares, né, por conta de má postura, de despreocupação com questão de ergonomia, e também a questão da saúde mental, né, porque o trabalhador totalmente isolado, ele fica vulnerável a adoecimento mental, e acho que a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente na live. Exatamente, doutor Fabiano. Eu brinco que a gente gosta do que a gente não pode ter, né? Eu lembro que à época, muitos anos atrás, eu trabalhava no escritório, antes de ter o meu escritório. E nossa, como eu queria falar, gente, pelo amor de Deus, a gente trabalha de casa 2 vezes na semana, não tem que pegar trânsito, eu não sei o que, né? Que eu moro em Niterói e trabalhava no Rio, tem que pegar ponte todo dia. E hoje que a gente tem que estar em casa e ninguém mais quer estar em casa, quer voltar para o trabalho, né? E isso é um fato. Mas tem muito, né? Já vou chamar aqui na sequência o doutor Fabiano também para fazer as considerações iniciais dele, mas o que o doutor falou é bem verdade. A gente tem visto, né? Um adoecimento principalmente emocional, né? Psicológico das pessoas com transtorno de ansiedade, com burnout. Até porque a questão do teletrabalho, eu brinco que a gente não tem cultura para isso, né? E aí botou todo mundo em casa, dividindo de computador, então os horários de trabalho estão complicados, a dinâmica, né? É tudo muito novo, né? Todo mundo se adaptando, então tem a questão física, tem a questão emocional, psicológica, produtiva, porque está todo mundo com medo, na verdade é isso, a gente enfrenta, a gente já vinha de uma crise política, uma crise financeira, agora uma crise que foi agravada pela crise sanitária, então o cenário, infelizmente, nesse momento não é o ideal, não é dos melhores, mas a gente está aqui, né, para tentar conversar, esclarecer, enfim, ajudar no que a gente puder, orientar para que a gente consiga passar por essa fase aí, tudo muito novo. O teletrabalho, né, dá muita discussão, porque já tinha, até conversei com o doutor Fabiano ontem, né, cedo, falando que o teletrabalho surgiu agora, não surgiu agora, é que agora é que a gente está utilizando, né, tanto que ele foi tratado da reforma trabalhista. Então, eu vou aproveitar o gancho e vou chamar para fazer a abertura dele, doutor Luciano Rodrigues, que já apresentei vocês, advogado delegado da comissão aqui também de Niterói, que fala muitíssimo bem sobre esse tema teletrabalho. Doutor Luciano, boa noite, obrigada pela tua disponibilidade também. A palavra é toda sua. Vou abrir aqui o... Tem que abrir o áudio, Luciano. Você tem que abrir o áudio. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, vamos lá. Gente, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria muito grande estar participando aqui nesse ambiente seleto, né? O nosso presidente que emplacou com a OAB, com o apoio da OAB para a gente poder fazer essa live. A minha colega Fabiana, colega de profissão, colega da Comissão do Direito do Trabalho e, sobretudo, o doutor Fabiano, e que eu posso dizer que hoje, pelo que eu acompanho, um dos ícones aí do direito na seara trabalhista no Brasil, né? E o doutor Fabiano, ele tem essa plataforma que já foi colocada, esse canal do direito do trabalho notável, e que traz conteúdos muito aprofundados, que são gratuitos, né? E são ricos. Eu posso dizer com toda certeza que dificilmente nós encontramos cursos pagos com tanta profundidade. Logicamente que no trabalho notável tem os cursos pagos, onde se pode ter um aprofundamento maior, uma disponibilidade de tempo maior, mas, sobretudo, essa disseminação de conteúdo que o doutor Fabiano e o time, que é muito bom, traz para nós que militamos na seara trabalhista, poder absorver, né? Destaco alguns cursos, como, por exemplo, o TST 2021, que é uma contínua revelação de jurisprudências do TST, e não é só esse conteúdo, a questão de revelar as jurisprudências do TST, se faz comentários. Então, de fato, um canal importantíssimo para nós, advogados,
que militamos na seara trabalhista, com tanto conteúdo rico e gratuito. Então, quem não conhece, vale muito a pena participar, conhecer. E agradeço demais o convite do Dr. Fabiano, que nos honra e está nos prestigiando. Muito bom. Então, vou abrir as provocações. Doutor Cláudio, fique à vontade também, viu? Quem quiser pontuar aí, instigar, a live é toda nossa. Mas eu vou abrir, doutor. Doutor Cláudio. Não tenha dúvida. Estou aqui ouvindo, mas com certeza, havendo dúvida, eu vou ser o primeiro a levantar o dedo, não tenha dúvida. Então tá bom. Então, doutor Fabiano, eu vou... Oi, Luciano. Eu podia me permitir te sugerir para eu começar a falar, porque vai ser muito difícil eu tentar acompanhar. Lógico que nesse momento eu vou ter que fazer isso, mas manter o nível que o doutor Fabiano vai conduzir. Então, eu te permitiria, estou me permitindo. Claro! Então, por favor, doutor Luciano, abre que aí depois a gente passa a bola então para o doutor Fabiano. Fica à vontade. Então, vamos lá. Vamos ao trabalho, né? Foi como eu estava falando com a doutora Stefan, que parece paradoxal o título que foi lançado aí para o nosso tema. A gente lançou lá teletrabalho versus horas extras e desconexão. E se a gente partir da lógica que o teletrabalho, em regra, não há controle de horário, como falar em desconexão? Mas foi proposital, como o doutor Fabiano já tocou, que diante do número que a gente assombroso de casos registrados de saúde mental, a gente precisa trazer essa questão da desconexão. Muitas pessoas em teletrabalho, pela própria lógica da liberdade de horário, não estão sabendo administrar a hora de parar, de enfrentando um caminho sem fim, que leva à depressão e casos mais agudos, como a doutora Stefan comentou, a síndrome hormonal, né? Então, o lançamento dessa expressão desconexão foi proposital, justamente para chamar a atenção dessa situação que é muito preocupante. Mas lá, durante a live, a gente vai falar das doenças ocupacionais, acidente de trabalho, a situação de ergonomia, entre outros pontos, né? Eu acho que, primeiro passo, é muito interessante a gente destacar, inclusive, como a doutora Stephanie falou, que o teletrabalho não foi criado com a reforma trabalhista de 2017, e nem tampouco com a pandemia. O teletrabalho é tratado por alguns definiadores aqui no Brasil desde a década de 90. E só a gente lembrar que em 2011 foi introduzido o artigo 6º na CLT, lá por conta da Lei 12.000, acho que 550, 551, tratamento ao teletrabalho, ao trabalho à distância, que falava do uso de meios telemáticos, mas deixou muitas lacunas, né, não dando qualquer tratamento a respeito de direitos e obrigações, principalmente se tratando de custos e despesas atreladas a equipamentos, deslocamentos, jornadas de trabalhos, entre outros. Então, a reforma trabalhista de 2017 trouxe uma definição formal e pontual para o teletrabalho, destacando um capítulo, né, com a denominação do teletrabalho, que vem regulado lá nos artigos 75A ao 75E. Meus amigos, vejo que muitas pessoas tratam o home office e o teletrabalho como sinônimos. E é compreensível essa confusão e similitude com o teletrabalho, home office. Notadamente com a pandemia, onde, como já se falou pelo próprio doutor Fabiano, se propiciou a continuidade de empregos e de empresas. Aí foi adotado o home office, ocorrendo reuniões, plataformas e todo o labor realizado em casa, né? Eu penso que a gente tem que compreender que o contrato de emprego por meio de teletrabalho não é um sinônimo de prática de home office e vice-versa, embora sejam prestações de serviços de forma remota,
O teletrabalho é modalidade de contrato. Já o home office é uma forma de cumprimento de jornada de trabalho. E parece que aí a pedra de toque que diferencia o teletrabalho do home office é no que pertine à exigência de requisito estabelecido na CLT, em contrato expresso, escrito, ao passo que o home office não tem regulamentação pertinente, não tem tratamento jurídico. Né? Eu não sei como que o doutor Fabiano vê isso, queria ver a opinião dele, se ele tem alguma coisa a acrescentar ou divergir. Por favor, doutor Fabiano, pode se pronunciar, por favor. Luciano, aí o que ocorre, né, é que o legislador, lá em 2017, ele não fez essa distinção, né, que muita gente tem feito, né, justamente para querer separar, para dar um sentido, né, até ao artigo 62 da CLT, quando inclui o teletrabalho entre aquelas categorias que não possuem direito à regulamentação legal de jornada. Né? Eu, particularmente, não tenho feito essa distinção, tá, Luciano? Eu tenho preferido usar, na verdade, que o teletrabalho ele é uma espécie e o home office seria, aliás, o teletrabalho é um gênero e o home office, para mim, seria uma das espécies, né, de você desenvolver o trabalho remoto em casa, né? Agora, o teletrabalho não necessariamente vai ser em casa, pode ser um escritório compartilhado ou qualquer outro espaço à distância. Né? É até interessante, viu, Luciano, Cláudia, Stephanie, em razão do projeto do Trabalho Notável, a gente começou agora, há uns 2 meses atrás, uma coisa que a gente até tinha descuidado nesse ponto, a gente começou, e eu fiquei um viciado nessa história, de fazer pesquisa com os nossos alunos. E agora eu estou preparando aqui uma pesquisa para fazer meio que aleatório, com alguns seguidores do Instagram, com pessoas que estão lá nos grupos de WhatsApp, que hoje a gente tem mais de 5.000 pessoas em grupos por conta de desafios, de lives que a gente faz todo dia de manhã. Né? Então, eu estou conhecendo a advocacia brasileira, né? Coisa que eu não conhecia, porque a gente que está na magistratura, né? Eu sempre conversei, tem amizade com muitos advogados, mas em razão até dos cursos, e aí alguns dados que são interessantes, né? Do público que está com a gente de forma mais próxima, eu fui descobrir que apenas 1/3 do nosso público é de advogados que estão em escritórios. 1/3 são advogados que têm escritório, mas escritório sozinho, né? O cidadão tá sozinho no mundo, e 1/3 não tem escritório, não tem nada, né? É aquela advocacia 100% autônoma e errante, né? Que aí entra até um pouco dessa história do teletrabalho, né? Porque esses advogados que não têm escritório, eles já estão habituados a fazer o teletrabalho, atender cliente por chamada de Zoom, de WhatsApp. Essa já é a realidade, parte expressiva da advocacia. Agora, eu prefiro, Luciano, tratar esses trabalhadores em bloco, até para que a gente não crie segmentações dentro desses trabalhadores, porque eu não vejo diferença, sinceramente, quanto à questão de jornada de trabalho. Né? Para mim, o legislador colocou uma premissa lá no artigo 62, que a gente tem que passar pelo velho e bom filtro do artigo 9º da CLT, que fala que qualquer medida destinada a fraudar, desvirtuar ou impedir a aplicação da CLT, ela tem que ser considerada nula de pleno direito.
Então, pode ser que a gente tenha trabalhadores, teletrabalhadores, que realmente estão fazendo um trabalho que, pelo método desenvolvido, é impossível a empresa fazer qualquer tipo de controle de jornada, e esse é o sentido autêntico lá do artigo 62. Agora, como não se mexeu lá no artigo 9º, né, quanto à regra geral de primazia da realidade, e não se mexeu no próprio parágrafo único do artigo 6º, que o Luciano lembrou muito bem aqui, o artigo 6º fala de controles telemáticos. Espera lá, gente. Se eu tenho mecanismo de controle telemático, esses mecanismos, em geral, eles permitem ao teletrabalhador que a jornada dele seja controlada. E aí não tem sentido eu dizer, olha, esse empregado aqui, se ele tiver a jornada dele controlada, ainda assim ele não tem direito a horas extras, intervalo nem nada, porque o legislador fez uma restrição legal absoluta, né? Tanto é assim, Luciano, Stephanie, Cláudio, demais amigos que estão aqui na live, agora, com a medida provisória do presidente Bolsonaro, a MP 1046, essa MP, ela revela esse lado sombrio do teletrabalho. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que a CLT diz lá no artigo 62, né, e aqui eu estou até com a MP aberta aqui, que a MP faz menção de que esse teletrabalho não configura trabalho externo, e a hipótese que aplica o inciso 3 do artigo 62 da CLT, ou seja, o teletrabalho está excluído do regime legal de jornada. Só que, em seguida, olha só que coisa curiosa, né? Vem a medida provisória e fala, aqui deixa eu achar aqui o pedacinho que eu queria comentar com vocês, é o parágrafo 5º do artigo 3º da MP. A medida provisória vem e diz isso aqui. Então, o parágrafo 1º fala que está no 62.3. Aí vem o parágrafo 5º. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, assim como de softwares, ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho fora da jornada normal de trabalho do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, espera lá, tem ou não tem jornada de trabalho? Como é que, ao mesmo tempo, o mesmo artigo fala que a pessoa está excluída do regime legal de jornada, mas aquele tempo ali de preparação, né, que às vezes tem que ligar o computador, preparar um software, alguma coisa para fazer o seu trabalho, esse tempo com equipamentos tecnológicos está fora da jornada de trabalho normal do empregado. Jornada de trabalho normal do empregado é a jornada constitucional de 8 horas. Né? Então, acaba que esse tipo de contradição a gente pode, inclusive, utilizar para reforçar essa ideia, que não necessariamente estará no artigo 62. Né? Até porque o teletrabalho, muitas das vezes, se ele não tiver controle, ele gera uma exploração da mão de obra muito maior do que o trabalho presencial. Né? Essa hipótese de teletrabalho tem o problema adicional, que não é um trabalho sujeito à fiscalização trabalhista. Né? Imagina o auditor fiscal do trabalho vai lá na casa do teletrabalhador para ver se as condições de trabalho dele estão adequadas. Não vai, é um trabalhador que realmente ele está isolado, ele está perdido no mundo, e eu penso, né, respeitando naturalmente quem entende em sentido contrário, que a gente tem que fazer uma leitura desses dispositivos de teletrabalho, até mesmo em conformidade com a Constituição Federal. Porque se a Constituição garante o regime legal de jornada de 8 horas, 44
semanais, hora extra com adicional de 50%, eu vou ter que considerar assim, ao máximo, uma exceção da exceção, empregado que fique fora. É até um contrassenso, né, caros amigos, porque percebam, né? Eu entrei, como a Stephanie lembrou, eu estou com 45 anos hoje, eu entrei na magistratura com 22, né? Então, a maior parte da minha vida foi julgando processos na Justiça do Trabalho, posso dizer assim, né? Já são 23 anos nessa batalha. Então, nesses 23 anos, eu vi algumas mudanças da nossa legislação, da nossa jurisprudência, e acho que a gente vai ficando maduro em alguns pontos e a gente não desespera à toa, né? Eu vi muita gente dizendo que estava de luto com reforma trabalhista, depois com essas MPs, e eu particularmente levo isso com muita tranquilidade, porque nesses 23 anos de magistratura eu já vi muita coisa mudar na minha frente, né? Mudar para o bem, mudar para o mal, acho que isso é cíclico. A sociedade ela passa por mudanças mesmo, uma hora está melhor para um grupo, outra hora está melhor para outro grupo, isso é um processo natural. Mas eu queria lembrar aqui os amigos que quando eu entrei na Justiça do Trabalho, lá em 1998, né, a situação que a gente, quando quisesse falar assim, de um trabalhador externo sem controle de jornada, o exemplo que normalmente a gente dava era do motorista carreteiro, né? Que hoje tem, inclusive, lei impondo que esse empregado ele tem direito a que a jornada seja controlada. E esse direito ele não surgiu do nada, ele surgiu de uma evolução dos métodos de trabalho, que por conta das tecnologias de informação na última década em especial, hoje a gente não vai achar transportadora praticamente que não tem um controle por satélite, não tem um mecanismo, um celular que seja, que põe na mão do motorista, algum mecanismo que consiga controlar a jornada. Isso está acontecendo com os vendedores externos também, né? Eles vão com palm top, com celular, com tablet, a empresa tem. Eu quero com isso dizer que é inaceitável a gente fazer uma aplicação literal dessa exclusão dos teletrabalhadores, porque o que o mercado de trabalho tem feito é cada vez incluir mais os empregados no regime legal de jornada, trabalhadores que historicamente estavam fora do controle de jornada, hoje não há impedimento nenhum, porque dificilmente hoje a gente vai achar um empregado para falar, esse aí realmente a empresa não tem forma nenhuma de controlar a jornada de trabalho dele. Então, não tem sentido que, se os externos estão tomando esse caminho, os teletrabalhadores que geralmente estão em casa ou num posto que a empresa determina que eles utilizem de trabalho, eles estão com ferramentas tecnológicas que permitem facilmente o controle de jornada, e vem o legislador contrariando até a realidade, né, para dizer que esses empregados não terão direito à jornada de trabalho. Então, é uma questão que a gente vai ter que ter muito cuidado. Agora, naturalmente, é um ponto que vai ter muita discussão nos tribunais, né? Porque vai ter muito juiz que vai dar mesmo a interpretação literal e os advogados vão ter que ficar atentos, né? Porque vai acontecer muita situação de teletrabalhador que, quando pedir hora extra, chegar na hora da audiência, o juiz, é teletrabalho, está indeferida toda a prova. Né? Então, é importante que o advogado faça o registro dos protestos, né, do inconformismo, e guerreie depois quanto à questão de discutir a nulidade por cerceamento do direito de defesa, porque enquanto não houver um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai demorar uns anos para que isso aconteça, né? A gente não pode, como advogado, jogar a toalha e dizer simplesmente, olha, o cliente chegou lá, é teletrabalhador, essa ação eu não pego porque
não vai dar certo, né? Aliás, a gente tem visto, né? Acho que vocês devem ter acompanhado alguns casos assim. Aqui em Goiás eu acompanhei vários, né? De advogados que conseguiram praticamente fazer a fortuna, né? Na advocacia, que hoje não é uma coisa tão fácil mais, né? Como antigamente era menos difícil, mas muitos advogados que insistiram em determinadas teses, né? O tribunal aqui não está dando, não tem problema, eu vou recorrer para o TST, o assunto é novo, né? Aqui mesmo aqui em Goiás teve situação de PDV, né? Que o meu tribunal dava quitação geral e os advogados que insistiram ganharam muitas ações dessas, né? Porque depois o TST falou, não, o PDV não quita tudo, aí veio o Supremo disse, não, quita só se tiver negociação coletiva, né? E aquele advogado que insistiu, acaba que ele, no final, ganhou, né? Então, e até um ponto, né, que eu sou crítico da reforma trabalhista, porque uma coisa é a gente querer controlar a litigância irresponsável, né? Porque esse tinha antes da reforma trabalhista e teve depois, né? Eu até sempre comento um caso da minha jurisdição, já era na reforma trabalhista, e eu chego lá, eu fiquei convocado no TST 4 anos, né? Então, quando eu voltei, acho que na minha segunda semana, tinha uma ação na minha pauta de 15 milhões de reais. E minha jurisdição é uma cidade modesta, uma cidade pequena do entorno de Brasília, né? E eu, poxa vida, 15 milhões, o que será que aconteceu aqui, né? Um pedido, assim, absolutamente esdrúxulo, né? O advogado narrou na petição inicial que a reclamante ganhava R$ 1.700 e que o salário dela deveria ser R$ 17 mil. E, por conta disso, ele pediu as diferenças salariais e mais 14 milhões de reais de dano moral. E qual que era a função da reclamante? Né? Que eu até fui seco, né? Olhando, falando, não, mas peraí, eu quero ver o que é, porque juiz até ganha mais que os 17 mil, mas tem muita responsabilidade. Quem sabe eu não descubro aqui uma nova profissão para eu encarar, né? Sempre é hora de recomeçar. A reclamante era fiscal de caixa no supermercado, né? Então, uma ação absolutamente irresponsável. Esse tipo de situação não precisava de reforma trabalhista para punir, né? Falei, não, o pedido é totalmente irreal, não tem base, não tem lógica, você aplica a litigância de má-fé aqui e bola para frente, né? Agora, o problema é que a reforma trabalhista ela acabou inibindo aquele papel importante do advogado de criar teses que são factíveis em favor do cliente, né? Porque hoje o que a gente vê é que muitas vezes o advogado até tem uma percepção interessante sobre um determinado assunto, mas ele conversa com o cliente e muitas vezes o cliente fala, não, eu não quero que peça isso porque tem o risco lá da sucumbência, o advogado vai explicar direitinho, né? Então, essa questão do teletrabalho mesmo, né? A gente fala aqui para insistir que tem jeito, que o nosso entendimento é que não é uma regra a ser interpretada de forma literal. Eu mesmo já não só conversei, mas vi palestra, li texto de alguns ministros do TST defendendo essa ideia. Então, a gente já tem uma percepção que, quando chegar no TST, a matéria vai ser polêmica, os debates serão bem interessantes, né? Mas eu não condeno o advogado que jogar a toalha antes da hora, né? Falar assim, eu não vou entrar com esse tipo de ação porque o meu cliente vai correr risco aqui de sucumbência, né? Eu não concordo, eu acho que o advogado tem que ter coragem quando a tese não é absurda, mas eu não condeno também, porque, infelizmente, a reforma trabalhista ela está tolhendo esse papel importante do advogado, que é de fazer construir a jurisprudência, e tanto faz se é pelo trabalhador, se é pela empresa, né? Mas tem realmente inibido por conta desse risco de sucumbência.
Fabiano, fazer uma provocação. Vamos lá. A gente realmente não tem ainda jurisprudência, né? A jurisprudência que a gente tem sobre teletrabalho é anterior à reforma, à pandemia. E a pandemia traz uma realidade totalmente diversa, diferente do que a gente está vivendo. Então, especificamente em relação eu acho muito interessante a tese do Dr. Rafael Lara, que é um dos componentes do trabalho da casa, e que ele entende da seguinte forma: se o legislador optou, lá no inciso 3 do 62, excluir por completo a hora extra, né? Se uma vez se entender, se caracterizar que houve um controle da jornada, estaria desvirtuado o teletrabalho e ele se enquadraria no trabalho do externo. Exatamente a doutrina e a posição que me parece que o senhor toma, né? Que o senhor segue, para que uma vez... porque lá no 61, no 62, no 1, 62, no inciso 1, fala que incompatível. Mas se houve, né, a contrário do senso, houve o controle, vai ensejar horas extras. E a grande parte da doutrina tem seguido essa tendência, mesmo no teletrabalho, e invocando essa questão, esse positivismo do inciso 3, de que não há controle de jornada, se houver, se for compatível, se houver, vai ensejar a hora extra, se equiparando ao trabalhador externo. Não é assim, dessa forma que o senhor pensa? Às vezes, assim, a gente pode até ter alguma diferença, Luciano, quanto ao ponto de partida. Isso pode gerar algumas consequências, né? Para ver que o assunto, mesmo a gente convergindo quanto ao resultado, a gente vai ter umas premissas bem interessantes para a gente discutir, tá, Luciano? Porque o que vai acontecer? Eu acho que essa tese do Rafael é muito boa. Aliás, o Rafael é fantástico. Eu fui professor do Rafael Lara na graduação, né? Então, para mim, assim, é motivo de muito orgulho ver onde o Rafael já chegou e ver que é só o começo, né? Que ele vai muito longe. Fui vice-presidente dele no Instituto Goiano de Direito do Trabalho, então o cara realmente brilhante. É brilhante. Agora, olha só, Luciano, uma discussão muito interessante que a gente vai ter, porque o Rafael parte da premissa de que, de acordo com a lei, né, o teletrabalho não tem controle de jornada. Então, né? É uma presunção, e aí essa presunção vai ceder se o trabalhador fizer a prova, né, de que teve o controle de jornada. Aí, no meio do caminho, a gente vai ter um pequeno ajuste para ver como é que a gente vai interpretar isso, né? Porque pode acontecer, em muitos casos do teletrabalho, em que a empresa ela não faz o controle efetivo da jornada. Porém, o método usado para o trabalho permite, em tese, o controle. E aí a gente vai ter uma discussão aqui interessante. Se a empresa não fizer uso desses mecanismos telemáticos para controlar efetivamente a jornada, isso configura ou não uma fraude ao 62.3, né? Então, essa é a pergunta, assim, chave, porque isso vai diferenciar muitos processos. Porque o que acontece, né, Luciano? Lá para os trabalhadores externos, a gente tem visto muito essa discussão nos tribunais, né? Você pega um vendedor externo de bebida, né? Que é uma situação que geralmente dá hora extra, né? Por quê? Esse vendedor, ele sai da empresa com geralmente uma rota de vendas para ele cumprir, né? De visitas, né? Ele está com um palm top, então sempre que ele chega num estabelecimento, ele tem que mandar a mensagem de qual foi o resultado da visita, inclusive com os pedidos, né, que porventura foram tirados ali naquele estabelecimento, e a empresa tem todo o itinerário dele ao longo do dia.
né? Então, pode acontecer de uma empresa que nunca deu uma bronca nele, de falar assim, você demorou para chegar na visita do fulano, ou você foi mais cedo para casa hoje, alguma coisa assim. A empresa nunca usou aquelas informações, mas para os tribunais isso é irrelevante. Se a empresa usou ou não os meios que ela tinha à disposição, isso não vai fazer diferença, porque pelo 62, em relação aos trabalhadores externos, o que importa é que a jornada seja incompatível com o controle de jornada. Se a jornada for compatível, se o método de trabalho for compatível com o controle de jornada, esse empregado tem direito a horas extras, ainda que a empresa não faça nenhum controle de jornada. É igual a gente julgava, anos atrás, motorista carreteiro, né? Aí perguntava lá para o preposto, e eu tenho convicção que os prepostos não estavam mentindo, né? Tem rastreamento por satélite, o caminhão? Tem, doutor. O rastreamento permite saber se ele está na rota ou não? Tem, porque não dá o lugar exato, mas dá para saber ali se ele está dentro da rota da viagem. A empresa fazia algum contato com ele ao longo do dia? Não, não fazia. Ele, se tivesse algum problema, ele ligava, mas esse sistema de satélite a gente não usa para controlar a jornada. A gente usa, na verdade, por segurança da carga. E eu tenho convicção que isso é uma verdade, né? Que a preocupação da empresa, quando bota rastreamento, não é uma preocupação de estar fiscalizando o horário de trabalho do motorista. Só que acontece que aquele programinha do rastreamento de satélite, ele faz com que a jornada seja passível de controle, ainda que a empresa não exerça esse controle. Então, para mim, com o teletrabalhador, vai ser a mesma lógica. Mesmo que a empresa não utilize os mecanismos telemáticos para controlar a jornada, o que vai importar, a gente vai ter que perguntar por esse mecanismo telemático, daria para a empresa controlar, saber se a pessoa estava trabalhando ou não? Dá. Então, ele tem direito à jornada, hora extra e tudo mais. E aí, doutor Fabiano, nessa perspectiva, é muito comum os vendedores, ainda que não se tenha nenhum controle de jornada, se perguntavam isso, várias instruções nesse sentido. Quantas vendas que você fazia por dia? Tantas vendas. Quanto tempo que você leva para fazer cada venda? Então, nesse contexto, você conseguia verificar a quantidade de horas que ele trabalhava só com essa prova aí lógico, uma prova pré-constituída ou uma prova mesmo na instrução, que seria muito mais óbvio com a instrução do tipo de testemunho. Então, ainda que não se tenha qualquer controle por logout, login, logout, qualquer outra coisa desse tipo, a quantidade de tarefa também é um parâmetro para você trazer, porque não baixa, não controlo o horário dele, não tenho na logout, mas faço uma quantidade de tarefa para ele de tamanho que seria impossível nessa perspectiva, dessa quantidade, que não sejasse hora extra. Aí, Luciano, você me fez lembrar aqui, estou vendo no chat aqui do Instagram, a Miriam falando aqui que eu sempre dou dica de ouro, pois eu vou dar uma dica de ouro agora. Eu já matei instrução de processo de vendedor do jeitinho que você está falando, Luciano. Eu ouvi o preposto primeiro. Aí era o depoimento matador. Primeira pergunta, a empresa controlava a jornada dele? Não. Beleza. A empresa preparava o mapa de visita que ele tinha que cumprir no dia? Sim, a empresa que preparava, ele já saía da empresa com o mapa. Me conta uma coisa aqui, qual o critério que a empresa usava para fazer esse mapa diário de venda? Vários prepostos me deram a mesma resposta. Não, doutor, a gente faz uma conta média para a pessoa fazer assim, essas visitas em 8 horas num dia. Então, acabou a instrução. Acabou a instrução, porque
se a empresa, igual você está falando, é a quantidade de tarefas, se a empresa está aferindo isso como critério de organização de tempo de trabalho, é porque tem como aferir, né, a jornada de trabalho, e aí não pode ficar, não pode simplesmente dizer que esse trabalhador é externo e que não tenha direito a horas extras. Agora eu queria fazer uma provocação para vocês, doutores, que é a questão, né, a gente está trabalhando aí, o direito é uma ciência dinâmica, né? A gente sempre fala isso, o direito ele tem que acompanhar a evolução, ou às vezes a involução, infelizmente, da sociedade, né? Ele se move, ou deveria se mover, à medida que a sociedade vai avançando, vai se transformando, e a pandemia nos obrigou, né, de certa forma, a quebrar paradigmas, né? Enfim, houve mudança em todos os cenários, a trabalhista não foi diferente. E aí vem a questão das horas extras, princípio da primazia da realidade, que é uma coisa que eu sustento muito, e algumas pessoas colocam que esse princípio quase que se contraporia ao princípio da segurança jurídica, né? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês pensarem, vou deixar 2 pontos para vocês trazerem para a gente, de fato, não são, a gente sabe, né, que é uma questão de semântica, não são antônimos. Mas, na realidade prática, quem está advogando para reclamante e reclamada, basicamente, é como se contrapusessem as ideias, né? O princípio da primazia e a questão da segurança jurídica. Principalmente nesse momento em que é tudo extremamente muito atípico. E aí, pegando esse mesmo gancho, queria que vocês analisassem a questão do direito à desconexão. Por quê? Estamos trabalhando de casa. Seja você entendendo que seja com o home office, né, ou não, enfim, você está trabalhando na sua casa, como casa do teletrabalho. Não tem um controle de jornada efetivo. Poderia ter, mas não tem. Ok? E aí o funcionário chega lá e fala, olha, eu recebi a mensagem às 9 da noite, 10 da noite, às vezes no final de semana, enfim. Só que não está havendo controle de jornada. Então, você não tem como saber se, de repente, aquela pessoa efetivamente acabou parando para trabalhar. Você não tem como contabilizar efetivamente o volume de trabalho, a carga horária daquele funcionário. Quando a gente fala de férias, é mais tranquilo, tá? De férias, foi acionado, sim, você tratar do direito à desconexão, né, em relação a nesse sentido, eu acho que é mais factível, assim, é mais claro, né? Mas e nessa realidade, né? Como que vai ficar aos olhos do julgador? A gente tem visto agora que os magistrados têm aceitado aí o WhatsApp, até prova unilateral, né? Alguns julgados têm vindo aí acatando e não entendendo, mas como que vai ficar, como que a gente vai trabalhar essa questão aí? Primazia da realidade, segurança jurídica, esse novo cenário e no final de tudo, tentar fazer justiça nesse contexto extremamente atípico. É ótimo, Stephanie. A começar assim, é algo que os empregadores, os advogados, né, têm que dar orientação para os seus clientes, né? Um problema, inclusive, a gente sabe que muita empresa prefere procurar advogado só quando tem uma ação na Justiça do Trabalho, né? Então, esse trabalho de ampliar a advocacia preventiva é fundamental, né, porque isso previne passivos, né, dá segurança para os dois lados, e hoje eu costumo dizer que o advogado da empresa, ele é o primeiro elemento de proteção do trabalhador, ainda que o objetivo dele seja proteger o próprio cliente, empresa, né, contra passivos, mas ele acaba protegendo o trabalhador, tentando colocar o seu cliente na linha. É fundamental que a empresa, nesse caso, ela tenha boas práticas quanto a essa política de mensagens, né? O gestor tem que se segurar, né, de não ficar mandando mensagens fora do horário, porque isso é um prato cheio, né, para o trabalhador guardar essas mensagens no WhatsApp e pode usar plenamente em juízo. É claro, né, Stephanie e demais colegas, que os juízes estão aprendendo a questão das provas digitais, né, que é um assunto bem importante. No sábado passado, inclusive, o Rafael Lara nos brindou com uma palestra de 15 minutos no YouTube sobre provas digitais, mas foi uma palestra matadora, né? E, de fato, essas mensagens de WhatsApp, fica a dica aqui, não adianta simplesmente tirar o print e juntar no processo, né? Porque se vocês me derem 3 minutos aqui, eu produzo a mensagem que vocês quiserem
no WhatsApp e mando o print aqui com foto, com tudo, de quem quer que seja, né? Então, é uma prova muito fácil de ser fabricada. Agora, aí tem gente que fala assim, faz ata notarial, né? É difícil fazer ata notarial, começar porque é cara, né? Se for em especial para o reclamante, é praticamente inviável. Mas aí, o reclamante, então, toma cuidado com o seu celular, né, para não perder as informações que estão ali, e ele leva na audiência. A última audiência presencial que eu fiz foi uma audiência de assédio sexual, né? Foi feito acordo porque qual que era a prova que tinha, né? A reclamante dizia que o reclamado vivia passando áudio para ela com mensagens indecorosas, né? E o reclamado dizendo que não, que ela está colocando isso, tirando do contexto, que não foi assim. E eu cheguei lá na audiência e falei, a senhora está com o seu celular aí? Estou. A senhora me empresta, a senhora permite que a gente verifique as mensagens? Sem problema. Então, eu fui com os advogados para dentro do gabinete, ficamos lá 1h20, ouvindo um por um dos áudios, que tinha muita coisa, muita porcaria, inclusive. A gente foi ouvindo, anotando, falou, gente, isso aqui eu vou registrar assim, assim, assim. Eu sei que o reclamado ele estava acompanhado de uma advogada e deu 1h20, mais ou menos, daquilo, ainda tinha muita mensagem para ouvir. Ela virou para mim assim e falou, excelência, eu não estou aguentando isso aqui mais não. Se o senhor me permitir, eu vou falar com o meu cliente que isso aqui ele vai fazer um acordo, porque a história que ele me contou não era essa. Aí a gente conversou de forma bem tranquila, aquele papo de advogado ali, né, sem o cliente perto, né? Então a gente já saiu da sala com uma proposta bem razoável do advogado da reclamante, né? E acabou fazendo acordo. Então é isso, o trabalhador não adianta simplesmente dar o print e mandar para o processo, porque se o reclamado negar a veracidade daquelas mensagens e o trabalhador não tiver o celular para mostrar, para a gente ver direitinho qual era o número que tinha interlocução, para verificar se aquele número realmente era do reclamado ou de quem o trabalhador está dizendo que era. Se tiver dúvida, a gente oficia a operadora de telefone, né? Então, é uma prova que é um pouquinho mais complexa do que aparenta, mas uma prova bem eficiente. Então, se ficar demonstrado que realmente o ritmo era esse, né, do dia inteiro ter mensagens, o juiz, no final, ele vai arbitrar uma quantidade de horas que seja razoável e mais uma quantidade de horas de sobreaviso, né? Porque fica demonstrado ali que o empregado estava meio que de sobreaviso para qualquer manchete, para qualquer mensagem, né? De informação, de coisa de trabalho que a empresa quisesse mandar para ele. Eu, doutor Fabiano, nessa pergunta da abordagem da Stephanie, eu tenho uma posição mais conservadora nessa questão da hora extra que a gente vinha falando, e orientar essa questão do compliance, e orientar o cliente de que dependendo, lógico que tem que ser casuístico, a gente tem que ter uma concepção que vai ser melhor controlar o horário, o que vai ser muito difícil, embora seja ônus do empregado a prova da hora extra, do controle de horário, existem muitos elementos que vão favorecer o empregado que traga ao processo, né, na instituição, essa prova. Então, é melhor que se faça um controle, não sair dessa interpretação aí positivista, literal, lá do 3 do 62, fazer o controle, porque vai ser muito difícil, salvo raros casos, vai ser difícil que não fique configurado a hora extra na questão do teletrabalho. Perfeito. É uma segurança para a empresa até, né? Verdade. Porque se eu trato como se não tem a jornada, acaba que o pessoal erra a mão, né? E claro, né, Luciano, a gente está falando aqui da mensagem, mas uma coisa é o contexto.
que a Stephanie pintou, de alguém que recebe mensagens continuamente do empregador ou do chefe. Agora, outra coisa, lá alguma vez, né, o empregado recebe uma mensagem fora do horário, primeiro que dificilmente ele vai pedir hora extra por conta disso. E se pedir, ele vai tomar um puxão de orelha do juiz, porque ainda que provar, aí a gente tem que ter, antes de mais nada, bom senso, né? Imagina, em 2 semanas, o empregado, uma vez, ele recebeu uma mensagem do chefe perguntando alguma coisa. Isso, acho que é uma coisa tão ínfima que não tem sentido a gente deferir qualquer tipo de pagamento para esse tipo de situação. Outra coisa importante, doutor Fabiano, nessa questão da hora extra e a própria desnaturar aí o teletrabalho, lá porque o artigo 75B, se não me engano, fala que preponderantemente o trabalho é preponderantemente. Eu queria saber o que o senhor entende dessa questão preponderantemente. Será que seriam 2 vezes, uma vez ele indo na empresa, descaracteriza, não descaracteriza o teletrabalho, 2, 3, 2 vezes por mês? Como é que é a sua concepção nessa questão? Para mim, aí é aquela situação da empresa que tem a necessidade de fazer reuniões, né? Então, eu pensaria aí que o empregado que comparece na empresa 2, 3 vezes por semana, né? Às vezes para reuniões, para entrega de relatórios, para entrega de algum documento, para buscar pastas, né, de documentos que ele vai ter que analisar, para isso não configura. Eu pensaria, e aí a gente acaba voltando para a questão do tempo de trabalho, né, Luciano? Porque eu pensaria que o preponderantemente seria aquele empregado que consome a maior parte do seu tempo de trabalho efetivo, né, fazendo o serviço em casa. Eu pensaria dessa forma. Sem dúvida. O Rafael, a gente tem que sempre, gosto de mencionar, o doutor Rafael, ele traz uma tese interessante, que ele atrela a questão da eventualidade de pagamento de salário, mas até uma conexão com a legislação das domésticas, porque se entende que preponderante seria, a gente toma como parâmetro, quantas vezes que a gente trabalha por semana, né? São trabalháveis por semana, a gente coloca como 6. E a jurisprudência entende que pelo menos a metade, né, com esse elo da habitualidade, seria a metade que seria se marcaria essa questão. Então, ele entende que 2 vezes por semana não se descaracteriza a mesmo empregado indo à empresa, que estaria o teletrabalho. Então, seria um parâmetro interessante. Eu pensaria que se a pessoa for todo dia, não deixa de ser teletrabalho, mas aí é difícil, porque esse tipo de situação, Luciano, o que acontece, né? Eu acho assim, é a lei, a gente tem que trabalhar com o que está na lei, mas isso não tira aqui a experiência, né, da gente criticar pontualmente a redação da reforma trabalhista, né? Se eu tivesse participado da redação desse texto, seria muito diferente, né? Porque esse tipo de situação, você fala preponderantemente, eu, se tivesse redigindo a reforma, teria colocado um parágrafo para dizer, olha, considera-se preponderantemente para os fins dessa lei tal situação. Isso eu teria feito com várias situações, né? Pega lá uma situação que eu acho até covardia hoje, botar reclamante para pagar custas porque não provou o motivo de não comparecer na audiência, né? Só que lá fala assim, se não tiver um motivo justificado. Qual que é o motivo justificável? Eu não sei, não está na lei, né? Tinha que dizer, olha, para fins da legislação, tal situação aqui é motivo para faltar audiência sem tomar penalidade nenhuma. A pessoa que doa sangue, por exemplo, né? Será? Né? O cara resolve doar sangue justamente no dia da audiência, você vai
vai falar que isso é um motivo justificável? Não sei, vai ter juiz que vai falar que sim, outros vão falar que não. Então, esse tipo de situação não podia deixar de campo livre para a gente interpretar. O legislador deveria fechar, ó, é isso, isso e isso, e está resolvido, né? Teria bem menos polêmica do que a gente vê hoje. Pessoal, eu vou convidar aqui, doutor Cláudio, gostaria de nos brindar aí com uma análise, com um comentário. Então, Stephanie, você veja bem, né? Nós temos dois profissionais dos mais alto gabarito discutindo, em tese, um tema que era para ser simples, mas veja quanta questão ainda está nebulosa quando se trata dessa matéria. Quanta questão. Agora, eu concordo com o doutor Fabiano Coelho. Muitas destas questões nebulosas sim, por deficiência da nossa legislação, que não veio da forma como tem que vir, permitindo que nós, operadores do direito e as pessoas que interpretam a legislação, tenha a faculdade extensa de interpretá-la de diversas formas. Faltou, sim, a legislação cuidar desse tema de forma mais pontual, de forma mais objetiva. Ia, com certeza, economizar discussões que ainda vão surgir na nossa jurisprudência, que com certeza virá aí para frente. Muito obrigada, doutor Cláudio. Vou trazer aqui para os doutores a minha humilde opinião, né? Mas falta... Na verdade, nós vemos, né, muitos problemas com a nossa legislação. Vimos, inclusive, ano passado, matérias que vieram assim, por meios que não deveriam vir, né, inconstitucionalidade formais, matérias que não poderiam ser tratadas por decreto sendo tratadas por decreto, matérias que não poderiam ter sido tratadas por MP sendo tratadas por MP, enfim. Mas não vamos nem nos aprofundar nessas coisas que, enfim, né, nessas matérias que não é o objeto. Mas, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, o que eu vejo, e aí eu acho que é importante a gente dar um puxão de orelha na nossa própria classe, nós que atuamos, né, nós advogados, é que o momento é atípico, a gente tem lacunas aí, e é fato que elas existem, e redações, interpretações, mas, além de tudo, a gente tem um momento em que não dá para você cobrar certas coisas nem de um lado nem de outro. Como o doutor Fabiano muito bem pontuou, olha, eu não deixaria de considerar a hora extra, porque você precisa entender o contexto e a realidade. Então, falta um bom senso aí, principalmente nós, advogados, na hora que a gente vai analisar uma lei, né, de repente, tentar chamar, tentar orientar, esclarecer, ao invés de necessariamente judicializar, né, de qualquer forma, qualquer preço, porque quem está pagando a conta no final é o cliente, né, literalmente. A conta dos honorários do advogado, mas a conta do seu direito, do estresse, do desgaste, num momento em que é tudo extremamente inseguro. E como o doutor Fabiano muito bem pontuou, né, a gente tem tempos complexos, porque às vezes você tem uma tese legal, você estuda, você tem uma visão, mas você se sente cerceado, né? A advocacia está sendo cerceada. É muito complicado. Quando ela não é cerceada, a lei está sendo, em alguns casos, né, principalmente, infelizmente, nas instâncias acima, né, ela está sendo rasgada. Eu participei, fiz uma sustentação oral, doutor Fabiano, que eu estava falando sobre vínculo, reconhecimento de vínculo, etc. e tal. E com muito desprezo e deboche, um magistrado falou assim, olha, para mim tanto faz, eu entendo, para mim dá para julgar que sim, que não, que vocês quiserem eu vou junto. Gente, como assim que sim, que não? Se você tem um processo, se você teve instrução, se você teve as provas ali, eu posso até discordar do teu posicionamento. Se você dizer para mim que tanto faz, que pode ser para um lado, pode ser para o outro, então, tempos nebulosos esses que a gente vive, né? Então, que a gente consiga ter um pouco de bom senso, né? Bastante zelo no nosso trabalho, nossas construções de tese, mas também que a gente seja bem transparente com os nossos clientes, né? Acerca da instabilidade, das possibilidades que sim, que não, porque, como muito bem foi pontuado, a gente ainda vai ter muita judicialização. Nós estamos vivendo um momento, né, infelizmente, tudo está sendo politizado, então a gente está tendo julgamentos aí, quanto mais vai subindo, muito de forma triste em alguns tribunais, né, em algumas regiões, muito pró-empregador, e aí também muito puxado pelo momento em que a gente vive, de se tentar dar um respiro para o empregador, para tentar, né, enfim.
Então, acho que a minha dica, na minha humilde opinião, é estudar muito bem o que vai ser feito, qual vai ser a tese que vai ser abordada. O direito trabalhista não tem mais espaço para amadores, então é se capacitar, assistir ao doutor Fabiano, é fazer uma pós, é ler, estudar, e seja qual for a tese que for defender, seja bem defendida e brigue pelos seus clientes, mas que a gente tenha um pouco desse bom senso também, né? Tem mesmo hora extra? Não tem? Ele está mandando mensagem na noite, mas que hora que você começou a trabalhar? Você começou a trabalhar às 5 horas da tarde? Porque, de repente, o marido também estava trabalhando no computador, o filho estava em aula. Então, assim, são muitas variáveis, né? Muitas variantes aí para a gente analisar. Vou deixar aqui os doutores encaminhando aí porque vai dar 8h30, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Eu ainda não tenho 10 mil seguidores, um dia a gente chega lá. Pessoal, por favor, vão curtir na página, tá? Para a gente não ter problema com o tempo nas próximas lives. Eu vou convidar o doutor Luciano a fazer as considerações dele, né, os argumentos, e caminhar para a parte final, para depois poder passar para o doutor Fabiano e depois para o doutor Cláudio para fazer o encerramento da nossa live. Doutor Luciano? Eu não sei quanto tempo que a gente tem, mas a gente teria muita coisa para falar. Mas para a gente ser fiel ao tema, porque se a gente fosse explorar, a gente tem a questão do custo dos equipamentos, como é que funciona isso, a questão do ambiente de trabalho, isso é importantíssimo, né? Porque a gente tem um ambiente de trabalho, ele não é só tutelado na Constituição, a matéria infraconstitucional, a própria CLT, no artigo 157, traz isso regulamentado, a obrigatoriedade do empregador de trazer um ambiente de trabalho salutar, saudável. E no teletrabalho, essa questão é muito complicada. Por quê? Como que o empregador vai efetivamente fiscalizar o ambiente de trabalho? Câmera, como é que fica a questão do princípio da privacidade do empregado? Porque não se pode, ainda que o contrato, o teletrabalho lá regulamentado na CLT diga que todas as maneiras de o seu empregador assinar, que ele vai cumprir as regras, as orientações, não basta só esse termo escrito como salvo-conduto do empregador de estar livre de se ser responsabilizado por um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Então, são questões muito polêmicas que vão ser trazidas ainda aí para o judiciário, que a gente podia discutir aqui por longo tempo, né? Mas o tempo, infelizmente, não permite. Mas o teletrabalho, sem dúvida, é um instituto, é uma modalidade de trabalho que vai ser muito judicializado por essas questões todas que a gente está conversando, pela própria legislação, que é muito incipiente, principalmente depois da pandemia, né? Durante e depois da pandemia, que foi inserida esse tipo de trabalho, né? Essa modalidade de trabalho na nossa realidade, e que a gente está se deparando com situações que a gente não encontra pouca doutrina, pouca legislação e pouca jurisprudência. Então, de fato, é um campo muito fértil para o advogado, vai trazer muita judicialização, não tenho dúvida disso. Doutor Fabiano, sinta-se à vontade. Sim, sem dúvida, Luciano, e a gente vai ficar atento. Até recentemente, há umas 3 semanas, acredito, não mais que isso, o professor Rafael Lara ministrou uma aula sobre teletrabalho no curso que a gente tem juntos, né, que é a Comunidade Notável de Prática Trabalhista. E aí o Rafael tem hora que ele sempre está me provocando aqui. Então, ele me ligou no meio da tarde e falou: o negócio é o seguinte, minha aula está pronta aqui, mas será que você não tem aí um julgadinho daqueles seus aí que você guarda 7 chaves do TST para eu comentar na aula? Eu falei: Rafael, pior que eu não tenho, deixa eu dar uma olhada aqui. E fui fazer uma pesquisa, Luciana, é exatamente como você falou. Eu achei 2 julgados em que a discussão era mais questão de acidente de trabalho, alguma coisa assim, de doença ocupacional, e coisa bem anterior à reforma, e o resto eram julgados administrativos, porque a gente tem teletrabalho nos tribunais trabalhistas já tem um tempo. Então, realmente é um assunto que
o Tribunal Superior do Trabalho ele ainda não enfrentou. Mas a gente vai ter muita discussão acerca disso. Empregado alegando que foi coagido ou para ir para teletrabalho ou para voltar para o trabalho no estabelecimento da empresa. Discussões sobre a questão de indenização de despesas, né? Porque não ficou muito claro o que a empresa vai ter que indenizar, né? Claro que eu acho que aí é o bom senso também, né? que deve andar, né? Mas a empresa tem que ser bem orientada pelo advogado, fazer tudo certinho. A questão de saúde e segurança, né? Que eu acho importante, isso aqui tá virando até uma live quase, uma live falando do Rafael. A orelha dele deve estar vermelha, como a gente diz aqui, né? Mas o Rafael Lara, eu achei muito bacana uma experiência que ele conta, e essa semana eu até provoquei ele nesse tipo de situação, numa live que a gente fez juntos, né? Na pandemia, ele adotou uma prática no escritório dele que eu achei sensacional, né? E é um modelo a seguir. Toda sexta-feira, 3 horas da tarde, todo o pessoal do escritório reúne. Os que estão presencial e os que estão em home office. Porque é esse tipo de ação que, de certo modo, ameniza o risco de transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Porque você consegue trazer para o empregado que está no teletrabalho aquele sentimento de pertencimento à organização, o contato ali com os amigos, a brincadeira, né? Enfim, né? Esse tipo de situação é muito importante, e tem muita empresa que não está nem aí para isso, acha que isso é frescura, que não Aí é desconexão. precisa. Então é interessante que você tenha esse tipo de prática, né? A empresa, ela precisa minimamente orientar o trabalhador sobre o mobiliário que ele tem que utilizar. Eu não vou sair dizendo aqui que a empresa seja obrigada a comprar mesa, cadeira para o empregado, não. Mas que a empresa, pelo menos, tenha o cuidado de verificar o tipo de mobiliário que o empregado está utilizando e fazer intervenções pontuais. E lembrar que saúde, eu tenho que tratar o empregado de forma individualizada, né? Eu tenho um problema de coluna. Esses dias eu estava numa live com a Carolina Tupinambá, eu levantei um pouquinho, né? A hora que eu voltei, estava cheio de comentário, a galera falando da minha cadeira, que eu uso uma cadeira de jogador, de videogame. Mas é a única cadeira que resolveu o problema de eu conseguir trabalhar com conforto, esquecendo minhas dores de coluna. Então, até isso o empregador vai ter que ver, porque se ele tem um empregado que tem uma saúde mais frágil num determinado campo, né? Uma coisa boa que está lá na CLT, o empregador ele tem que passar ostensivamente informações de saúde e segurança. Então, botar um pop-up ali no computador, de hora em hora, né? Falou, levanta, faz um alongamento aí. Esse tipo de preocupação, né? Que isso até deriva um pouco do compliance, né? Como você lembrou, né, Luciano? A empresa ter um preventivo forte e agir para realmente prevenir, porque a gente vai ter uma explosão de ações num futuro próximo envolvendo os teletrabalhadores, isso eu não tenho dúvida, né? Por conta da disseminação, por um lado, e da falta de cuidado da empresa do outro. Mas eu fico muito feliz, agradeço o convite aqui da UAB de Niterói. Eu tenho um carinho muito grande com o pessoal do Rio, que abraçou o trabalho notável assim, de um jeito realmente diferenciado. Inclusive, eu já fiz compromisso com o pessoal que assim que a pandemia acabar, nós vamos fazer um encontro presencial do trabalho notável, levar todos os professores, fazer um seminário, já tem até o lugar para a gente fazer num auditório lá na Barra da Tijuca, e vai ser uma coisa bem legal, porque a gente tem
assim, muito carinho mesmo pela galera aí, então falar com a OAB de Niterói, e nessa deferência toda, né? Até o presidente, o Cláudio Viana, está aqui prestigiando a live, eu fico muito feliz e agradecido por esse carinho todo. Ó, então, antes de passar para o Cláudio e deixar todo mundo falar, então eu vou fazer um convite que vai assim, você não pode... O Rio é bom, mas Niterói é melhor. Só quer dizer que Niterói é melhor. Então, se você vai fazer o evento no Rio, vai ter que fazer encontro aqui, que tem muito aluno aqui de Niterói, viu, professor? Tem mesmo, tem mesmo. Tem muito aluno aqui de Niterói, então quando vier, fique convidado para vir aqui a Niterói. Excelente. Nossa casa, com os professores, será muito bem recebido também, não tem problema. Só comunicar a data que a gente agiliza isso aí. Show de bola. É verdade. Eu tenho a prova no meu WhatsApp que ele externou isso e eu vou utilizar sem estou fazendo essa cobrança, tenho a prova e não vou deixar de passar em branco. Muito bom. Vai ser muito bem recebido, não tenha dúvida disso. Valeu. Então, eu vou, antes de passar a palavra para o nosso presidente, para que ele faça aqui o encerramento, eu particularmente gostaria de agradecer muito. O doutor Fabiano foi essencial no momento em que eu decidi sair do escritório e começar a advocacia de partido, né, que a gente chama. Eu fiquei 10 anos trabalhando aí, ritmo hard, num escritório muito grande. E quando comecei a advogar sozinha, eu não sabia nem por onde começar. Eu falei, Jesus Cristo, Maria José, para onde eu vou? E só quem passa por isso, né? Hoje, graças a Deus, já me encontrei, mas para quem está começando a advocacia, ou para quem está mudando de área, enfim, ou quem está largando o emprego, que você faz uma coisa muito padrão para você tocar o seu escritório, você sabe o quanto é difícil, o quanto dá insegurança, o quanto a gente tem medo no início, né, da carreira de magistrado. Falar, ai meu Deus, como que vai despachar? Então, assim, foi muito importante. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo doutor, que foi essencial para mim. E acompanho até hoje as lives, faço os cursos, gosto muito, porque a gente tem que estar sempre se atualizando. Vou agradecer em nome da Comissão de Direito de Trabalho de Niterói por você dispor do seu tempo. A gente sabe quanto o senhor trabalha. Live de manhã, eu acompanho live de manhã, daqui a pouco tem live de tarde, daqui a pouco tem live de noite, daqui a pouco tem aula. A gente sabe que tempo hoje é o bem mais precioso que a gente tem, né? A gente está aqui hoje, não sabe se vai estar amanhã. E o tempo que a gente gasta fazendo uma coisa, a gente tinha outras milhões de coisas para fazer. Então, o tempo é algo que eu dou muito valor. Então, eu registro aqui não só para o doutor Fabiano, mas para o doutor Cláudio, para o doutor Luciano, para todos vocês que estão aqui na live acompanhando aqui com a gente e comentando e participando. Fica aqui os meus agradecimentos, fica aqui minha expectativa de que a gente tenha advogados cada vez mais capacitados, mais profissionais, que a gente consiga introduzir a mediação, o bom senso, que os magistrados se contagiem com essa inteligência emocional, além da inteligência comum que o doutor Fabiano já tem, mas essa inteligência emocional, essa sensibilidade que está faltando em alguns magistrados, está faltando muito, está muito complexo. A gente ou pega magistrados maravilhosos ou pega magistrados que são totalmente desconexos da realidade de um reclamante, infelizmente, e se agarraram na reforma trabalhista e a gente passa por umas situações bem intensas. Então, desejo muito que os magistrados também sigam o doutor Fabiano, também aprendam essa sensibilidade do Fabiano. Agradeço e vou encerrando por aqui, passando a palavra para o doutor Cláudio Viana, para que ele possa falar um pouquinho com a gente, fazer o fechamento com muito carinho. Lembrando, doutor Fabiano, que depois eu vou te perturbar no particular, para você mandar o seu endereço para eu te enviar a moção de agradecimento que a OAB de Niterói fez com muito carinho para o senhor. Muito bom. Doutor Cláudio Viana, a palavra é toda sua. Olá, Stephanie. Realmente uma live maravilhosa. Uma live daquela que fica com gosto de quero mais, como o Luciano disse, com muita propriedade. Muito ainda tem que se falar sobre esse tema e outros temas. Eu gostaria, primeiro, de agradecer, Stephanie, pela idealização e organização dessa live, você sempre com essa magia, com essa beleza, mas, sobretudo, com essa competência. Parabéns. Gostaria também de agradecer ao doutor Fabiano Coelho pela disponibilidade, por participar dessa live, trazendo para nós ensinamentos, trazendo para nós um pouco da realidade de como está o nosso direito do trabalho. E fica aqui realmente o agradecimento não só da OAB de Niterói, mas de todos os advogados de Niterói e do estado do Rio de Janeiro. Também gostaria de agradecer ao doutor Luciano Rodrigues, que brilhantemente trouxe a sua contribuição, vem ao longo do tempo, pelo menos desde quando assumimos a gestão,
vem ao longo do tempo contribuindo com muita técnica, com muita competência e também com muito carinho com a nossa gestão, mas, sobretudo, contribuindo com os advogados de Niterói. E eu gostaria de me despedir, lembrando a fala da doutora Stephanie, que ela falou uma coisinha muito importante e que é bom que isso esteja na mente de todos os profissionais. A justiça do trabalho não é mais para amadores. Vamos nos profissionalizar, vamos estudar, porque ainda tem muito a contribuir, não só para nós advogados, mas para os trabalhadores e a sociedade em geral. Parabéns a todos por essa live, agradeço a todos que nos ouviram e peço a Deus que fique no coração de cada um de vocês. Boa noite e muito obrigado. Amém. Boa Valeu, noite, obrigado. queridos. Ó, eu vou tentar jogar essa live no YouTube, pediram aqui, tá, doutor Fabiano? Se eu conseguir, eu estou fazendo por aqui, se eu conseguir, vai dar tudo certo? Vai dar. Eu mando para o doutor também, se o doutor quiser disponibilizar no YouTube, tá. canal, Ótimo. tudo para o pessoal também que estão pedindo aqui. Estão pedindo aqui no Instagram, como eu estou fazendo streamado, eu não sei se vai ficar, mas aqui no Zoom eu consigo gravar, mando para vocês, vocês podem aí disponibilizar à vontade. Um grande beijo, gente. Valeu. Muito obrigada. Obrigadão. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.